Olá! Somos o canal Feliz Missão, um canal de encorajamento e de fé, onde falamos do amor de Deus e da sua maravilhosa palavra. Curta nossos vídeos e inscreva-se no nosso canal. Hoje vamos falar sobre perdão. A necessidade do perdão, a jornada para a cura. O perdão é um ato poderoso e transformador que desempenha um papel fundamental em nossas vidas. É um processo complexo que nos permite liberar da dor, a raiva e do ressentimento que guardamos em nosso coração. Embora possa ser difícil e desafiador, o perdão é uma necessidade crucial para alcançarmos a cura emocional e o bem-estar. Em nossa jornada pela vida, nos deparamos com diversas situações em que somos magoados ou feridos por palavras, ações ou até mesmo pela ausência de alguém. Essas experiências negativas podem deixar cicatrizes profundas em nosso ser, alimentando a negatividade e nos impedindo de seguir em frente. No entanto, quando abrimos espaço para o perdão, começamos a trilhar um caminho de cura e crescimento pessoal. Perdoar não significa negar a dor ou justificar o comportamento daqueles que nos machucaram. Pelo contrário, é reconhecer o impacto que essas experiências tiveram sobre nós e, ainda assim, escolher liberar o peso emocional que carregamos. O perdão é um ato de autocompaixão, uma oportunidade de nos libertarmos do fardo que nos aprisiona e nos impede de viver plenamente. Ao tolerarmos, não apenas libertamos os outros, mas também nos libertamos. O rancor e a mágoa consomem nossa energia vital, nos mantendo ligados ao passado e nos impedindo de experimentar a alegria e a paz no presente. O perdão nos permite soltar esses sentimentos tóxicos, abrindo espaço para a cura interior e a renovação de nossa mente, corpo e espírito. Além disso, o perdão nos ajuda a cultivar relacionamentos saudáveis. Todos nós somos humanos e cometemos erros. Quando toleramos, permitimos que os outros também cresçam e mudem. O perdão não apenas fortalece os vínculos com os outros, mas também nos permite construir uma comunidade de compreensão, empatia e respeito mútuo. No entanto, o perdão nem sempre é fácil. Pode exigir coragem, vulnerabilidade e autodescoberta. Às vezes, pode levar tempo para alcançar a disposição de tolerância, e isso é perfeitamente normal. Cada pessoa tem seu próprio ritmo e processo de cura. É importante lembrar que o perdão não é um sinal de fraqueza, mas sim um ato de força e coragem interior. A necessidade do perdão reside em nossa capacidade de curar a nós mesmos e aos outros. É um processo transformador que nos liberta do passado, fortalece nossos relacionamentos e nos permite viver plenamente no presente. Não toleramos o perdão como uma obrigação. Em Mateus, capítulo 18, dos versos 23 ao 34 lemos: Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: Tenha paciência comigo, e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Já em Efésios capítulo 4 e versículo 32 diz: Antes,
sede uns para com os outros benignos, perdoando uns aos outros, como também Deus perdoou em Cristo. O texto bíblico de Mateus capítulo 18 versículos 23 ao 34 traz uma parábola contada por Jesus para ilustrar a importância do perdão. Na história, um rei decide permanecer a dívida de um de seus servos, que devia uma quantidade extremamente alta. No entanto, o servo, ao sair da presença do rei, se recusa a tolerar a dívida muito menor de um colega de trabalho. Essa parábola nos ensina uma lição muito importante sobre o perdão. O perdão que aceitou de Deus é incondicional e infinito, assim como a dívida do servo com o rei era enorme e impossível de ser paga. No entanto, muitas vezes, nós mesmos nos recusamos a tolerar aqueles que nos ofendem, mesmo que as dívidas que eles têm conosco sejam muito menores. O perdão é uma escolha que fazemos para libertar não apenas os outros, mas também a nós mesmos. Quando guardamos rancor, ressentimento ou mágoa em nossos corações, isso nos consome e nos impede de experimentar a paz e a alegria que Deus tem para nós. Ao escolhermos tolerar, nos libertamos do peso emocional e abrimos espaço para a cura interior. Além disso, a parábola nos lembra que devemos tolerar não apenas uma vez, mas sempre que necessário. Quando Pedro perguntou a Jesus quantas vezes deveria tolerar alguém que o ofendesse, ele respondeu: "Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ou seja, tolerar repetidamente, sem limite. No entanto, o perdão não é fácil. Muitas vezes, somos tentados a nos vingar ou guardar rancor. Mas a parábola nos lembra que a escolha do perdão é uma escolha de amor e misericórdia. Permanecer não porque a outra pessoa merece, mas porque é isso que Deus nos pede para fazer. Em suma, a parábola de Mateus capítulo 18 versículos 23 ao 34 nos ensina que o perdão é uma escolha que devemos fazer repetidamente, porque é isso que Deus nos pede para fazer. Por causa do perdão de Deus, e essa escolha nos liberta e nos traz cura interior. Que possamos ser guiados pela sabedoria de Deus em nossas escolhas de perdão e amor. O perdão e o arrependimento são conceitos interligados e desempenham papéis essenciais no processo de cura e reconciliação. Ambos são fundamentais para promover relacionamentos saudáveis e restaurar a paz interior. O arrependimento é o reconhecimento sincero de que se cometeu um erro, envolve um remorso profundo e um desejo genuíno de mudar e reparar o dano causado. O arrependimento verdadeiro vai além de simplesmente pedir desculpas, é uma transformação interna que leva a uma mudança de comportamento e atitude. O perdão, por sua vez, é a decisão consciente de liberar ressentimentos, mágoas e raiva em relação a alguém que nos ofendeu. É uma escolha pessoal de abrir a mão do desejo de vingança e buscar a cura emocional. O perdão não significa justificar ou esquecer o que aconteceu, mas sim liberar o peso emocional e permitir que tanto a pessoa ofendida quanto o ofensor possa seguir em frente. Perdoar não é um processo fácil. Pode envolver lidar com emoções intensas, enfrentar a dor causada pela ofensa e trabalhar na reconstrução da confiança. Às vezes, o arrependimento do ofensor pode ser um fator importante na decisão de tolerância. Quando alguém mostra um verdadeiro arrependimento, reconhecendo o dano causado e tomando medidas para mudar, isso pode facilitar o processo de perdão. No entanto, é importante observar que o perdão não depende apenas do arrependimento do outro. Às vezes, a pessoa ofendida pode tolerar mesmo na ausência de um arrependimento explícito. O perdão pode ser uma jornada de cura pessoal, independentemente das ações do ofensor. É uma maneira de libertar-se do ciclo de dor e ressentimento, permitindo que a pessoa ofendida recupere o poder sobre sua própria vida e encontre a paz interior. É válido destacar que o perdão não implica necessariamente em reconciliação imediata. A reconciliação é um processo adicional que pode ocorrer após o perdão e geralmente envolve a reconstrução da confiança e do relacionamento. O perdão abre a porta para a possibilidade de reconciliação, mas isso não significa que seja automaticamente garantido. O perdão e o arrependimento são elementos cruciais para a cura e a restauração dos relacionamentos.
Enquanto o arrependimento envolve o reconhecimento e a transformação das ações prejudiciais, o perdão é a escolha consciente de liberar a dor e buscar a paz interior. Ambos os processos são desafiadores, mas podem levar à cura emocional e à construção de relacionamentos mais saudáveis e duradouros. Peça ao Espírito Santo que te ajude a perdoar e seja curado desse mal. Viva em paz e que Deus te abençoe.